E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Estão me fazendo perguntas, pediram para eu falar um pouquinho mais, uma sugestão de tema sobre o cigarro, o tabaco. Pois bem, eu já falei um pouquinho em outros vídeos, mas eu vou ser um pouco mais claro nesse, falando especificamente do cigarro. A primeira coisa que tem que ser entendida é que o cigarro não é considerado droga em um nível de recuperação quando o assunto é álcool e droga, ok? O cigarro ele vicia, ele tem a sua necessidade de ser trabalhado, é muito difícil largar o vício do cigarro, mas dentro da minha experiência, que é de álcool e droga, ponto. Qualquer outra coisa não faz parte da minha recuperação de álcool e droga, ok? Tem que ser muito claro isso tem que ser muito bem entendido para que não haja confusão no caminho da recuperação e do tratamento de álcool e droga. Mas legal, seguimos lá. A minha experiência ela foi assim. Eu iniciei meu processo de recuperação até o dia de hoje com 29 anos. Estava na virada dos 30, eu tô virando os 40. Eu fiz 10 anos sem uso de álcool e drogas ontem. Hoje é dia 29/7. E assim que eu entrei, me disseram, cara, não se preocupa com nada mais do que seja álcool e droga, nesse núcleo de recuperação que eu tava. E assim foi, porque eu tinha muitos outros vícios em mim. Vícios de compras, comidas, esportes, sexo, pornografia, mentira. A mentira foi o principal que eu precisei trabalhar quando eu iniciei no processo de recuperação. E o cigarro ele estava ali, ele fazia parte. Mas a minha vida com cigarro, ela começou por causa da cocaína aos 25 anos. E foi ridículo, porque eu fumava maconha, experimentei com 14, mas comecei a fumar desde os 18 até o fim. E a experiência com cigarro ela começou porque eu queria fumar maconha enquanto bebia e cheirava na balada. Naturalmente, em alguns lugares ficava um pouco mais difícil de fumar maconha, exceto haxixe, enfim, aquelas manobras de quem é maconheiro sabe para fumar na balada. Antes de ter a lei, né, que proibisse de fumar em ambiente fechado. E o cigarro ele entrou como um substituto ali de hábito, de aumento de satisfação, prazer, sei lá. E eu lembro, ridículo, eu pegava o cigarro Budagari e passava goma, tipo maconha assim na brasa. Quem fuma maconha sabe. Pra ver o nível de imbecilidade que eu vivia, né? Mas o cigarro continuou comigo. E quando eu entrei em recuperação, eu esperei um ano, como me foi sugerido, para eu poder parar com o cigarro. E aí sim, agora eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o cigarro, não no âmbito de recuperação de álcool e droga, mas o vício que eu passei com o cigarro. Mas aqui eu não falo sobre o cigarro, eu falo sobre álcool e droga, mas eu estou contando a minha experiência porque foi uma pergunta que surgiu e assim como muitos outros temas que eu coloco de experiência também cruzada, e eu gosto de compartilhar porque faz parte do processo de recuperação, de uma reinvenção, enfim, de uma série de coisas que após o uso de álcool e drogas, mais o processo de recuperação do álcool e a droga, outras coisas vão começar a fazer parte. E dentro dessa parte, o cigarro ele veio de forma brutal. Eu fiz um ano e aí eu decidi, eu teria uma estrutura, um alicerce, já uma premissa de abstinência, um conhecimento de ferramentas e maneiras que fossem possíveis para que eu mudasse aquela situação. Só que, cara, eu sofri mais do que para parar com droga. Foi mais difícil do que parar de cheirar cocaína, velho. O cigarro foi sinistro, mais sinistro, mais sinistro. E a minha decisão de parar de fumar é porque eu já acordava na madrugada e pensava em fumar. Eu tava fumando um maço por dia, que para mim já era muito. Eu vivia com aquele embrulho no estômago, aquela boca de guarda-chuva, sabe? O melhor cigarro do dia era o cigarro de quando eu acordava, em jejum, né?
com aquele café preto. Então, assim, era uma micro participação de prazer e satisfação que depois já vinha num excesso de embrulho, fedor, sujeira, e aquilo para mim foi péssimo. Então eu tive algumas, né, questões para que eu decidisse parar, mas eu lembro de duas bem características. Essa de acordar na madrugada e querer fumar, e a outra de não saber o que fazer com a bituca do cigarro, porque eu achava horrível jogar na rua, eu achava nojento guardar naqueles potinhos. Então, assim, eu não estava conseguindo entender como eu poderia lidar com aquela situação. Porque existem muitas verdades na vida, né? E uma delas é o seguinte: nós nos habituamos a coisas que não são legais. E até mesmo o uso de cigarro, no começo, os primeiros tragos, os primeiros pegas, eles são horríveis. Então eu me condiciono para algo ruim, para que em algum momento ele fique bom e depois volte a ser ruim. Minha experiência também com álcool, os primeiros gostos das bebidas, destilado e etc, foram horríveis. Então, assim, exceto pela cocaína, que foi amor à primeira vista, a hora que eu cheirei, eu falei, mano do céu, velho, tinha que ter usado isso há muito tempo. Mas, cada um na sua realidade. A do cigarro pra mim sempre foi ruim, eu nunca gostei. Então, eu passei por 2 semanas, 14, não, foram mais, cara. Vamos colocar aí uns 30 dias, mas sofrendo, velho, de um jeito absurdo, mano. Absurdo. Eu lembro de um amigo que falou pra eu passar álcool no corpo. Eu escovava o dente o tempo inteiro, cara. Eu não comia coisas gordurosas, doces, porque me gerava vontade de fumar. Café preto eu tentei evitar no começo. Até que eu consegui passar, eu lembro que eu acho que deram 40 dias, mais ou menos. E aí eu comecei a ter um pouquinho de alívio, mas eu sofri todos esses dias mais do que a droga, velho. Mais do que a droga, foi sinistro. Por isso, inclusive, me disseram para eu esperar, porque eu poderia ter muitos rebotes, né? E o tempo estimado ali seria de aproximadamente 1 ano para eu poder ter um pouco de discernimento na intenção mesmo de parar, sem interferir, aí sim, sem interferir na recuperação do álcool e da droga. Esse é o ponto. E no final das contas, eu lembro, talvez eu possa errar a data, não sei, mas eu acho que eu passei, eu não sei se foi no primeiro ano ou no segundo, eu acho que foi a partir do segundo ano que eu parei de fumar cigarro, que eu comecei a ter a sensação de alívio. Antes eu tinha a sensação eu ainda tinha muita vontade. Eu lembro de acordar com vontade, a vontade de fumar, ela continuou por muito tempo, que foi diferente da droga. A da droga, ela existiu, eu sofri praticamente 5 anos de forma intensa, foi diminuindo conforme passou o tempo, mas a do cigarro eu lembro que ficou muito marcante, assim. E aí depois eu comecei a ter alívio, então eu via as pessoas fumando de manhã, eu tinha alívio, eu via as pessoas saindo, sei lá, de uma mesa de jantar para ir fumar, eu tinha alívio. Via pessoas fumando no carro, chovendo, fumando dentro do carro, fala, caralho, que alívio. E pra mim isso foi um alívio. Puta, quem gosta de fumar, eu acho até da hora, mano. Os caras que falam, eu sou fumante, eu gosto de fumar. E, mano, fuma comendo, bebendo. Fala, da hora, mano. Cada um no seu rolê, velho. Tá de boa, velho. Tem até, mano, sabe quando tem alguma pessoa que tem um cheiro de cigarro que não é ruim? Eu acho que alguém já viveu isso. Tem gente que tem cheiro de cigarro que dá uma memória afetiva de alguma coisa, cara. Ela vive bem com essa porra, mano. Entendeu? Cada um no seu rolê, velho. E uma coisa legal, né, pra gente fechar essa conversa. Eu, hoje, não me incomodo com quem fuma. Naturalmente. Se a pessoa estiver fumando do meu lado, sei lá, tô com meu filho, ou eu tô comendo, enfim, cabe a mim me retirar. E eu não fico, puta, esse cara tá fumando, sabe? Puta que pariu. Não, mano, cada um, brother. Entendeu? Eu não me incomodo, cara. Então, assim, isso pra mim é muito legal. Assim como eu não me incomodo com quem usa droga, com quem bebe. A única coisa que eu não gosto, assim, são as passagens das pessoas que ainda estão vivendo suas próprias mentiras, que fazem coisas ruins de verdade, sabe? Agora,
a opção individual de cada um, sem que interfira o outro, meu, foda-se, mano, cada um. Então, pra mim é muito legal, assim, porque eu não tenho hoje nenhum bloqueio em relação ao cigarro. Não gosto, naturalmente, não tenho vontade nenhuma hoje. Hoje eu continuo com essa sensação de alívio, mas eu não virei aquele cara chato que, puta, não, mano, cigarro vai pra lá, puta, essa merda. Não, mano, não gostei do cheiro, eu vou pro outro lado, brother. Acabou, morreu. Simples assim, velho. Mas é isso, falei pra caralho, eu achei que fosse falar pouco, mas eu acho que eu consegui deixar aí o nível de sofrência que foi pra mim e o quanto hoje eu vivo isso de uma forma suave. E essa é a minha experiência, tá? Pra gente fechar esse vídeo, o que não pode ter de interferência é no nível de recuperação do álcool e droga. Ponto. Qualquer outra coisa é outra coisa. A do cigarro foi essa a minha experiência, mas eu não defendo e não ataco nada sobre o cigarro porque não é em cima disso que eu trabalho. Valeu? Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser deixar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade e seguimos falando.